Meu marido riu da minha demissão, depois implorou quando virei seu chefe. Nunca pensei que seria demitido aos 35 anos, depois de 7 anos trabalhando na mesma empresa de tecnologia em São Paulo. A notícia chegou numa sexta-feira chuvosa, dessas que fazem você querer ficar na cama o dia todo. Meu gerente me chamou na sala dele logo depois do almoço, e eu já sabia que não era nada bom pelo jeito que ele evitava meu olhar enquanto falava sobre cortes de orçamento e reestruturação. Cheguei em casa completamente arrasado, ainda processando o que tinha acontecido. Meu marido estava na cozinha preparando um café, vestindo aquela camisa do Flamengo que eu sempre zoava ele por usar. Quando contei sobre a demissão, esperava pelo menos um abraço, talvez uma palavra de conforto. Em vez disso, ele soltou uma gargalhada que me gelou por dentro. Disse que já era hora de eu sair da minha zona de conforto, que estava ficando acomodado demais naquele emprego. Falou que isso era uma oportunidade para eu finalmente tentar algo diferente, como se perder o emprego fosse algum tipo de presente. O pior foi quando ele comentou que talvez eu devesse considerar trabalhar em casa, já que ele ganhava bem o suficiente para sustentar os dois. Aquelas palavras me machucaram mais do que a própria demissão. Fiquei calado, bebendo meu café frio e sentindo um nó na garganta que não conseguia engolir. Ele continuou falando sobre como eu sempre reclamava do meu trabalho mesmo, e que agora tinha a chance de fazer algo que realmente gostasse. Parecia que ele não entendia que eu estava passando por um dos piores momentos da minha vida. Passei os primeiros dias mandando currículos para todo lado, usando o LinkedIn obsessivamente e entrando em contato com antigos colegas. Meu marido continuava com aquela atitude de quem achava que tudo ia se resolver magicamente. Ele chegava do trabalho dele no banco e perguntava se eu tinha conseguido alguma coisa, sempre com aquele tom meio irônico que me irritava profundamente. Uma noite, enquanto eu estava no computador procurando vagas, ele chegou por trás e sugeriu que eu aproveitasse para fazer um curso de culinária. Disse que eu sempre gostei de cozinhar e que poderia abrir um negócio próprio. A sugestão em si não era ruim, mas a forma como ele falou me deixou com a sensação de que ele não levava minha situação a sério. 3 semanas depois da demissão, recebo uma ligação inesperada. Era o diretor de uma startup que estava expandindo rapidamente e precisava de alguém com minha experiência em desenvolvimento. A vaga era para liderar uma equipe pequena, mas com muito potencial de crescimento. O salário era quase o dobro do que eu ganhava antes e a empresa oferecia participação nos lucros. Fiquei tão empolgado que liguei para meu marido na hora. Ele estava em reunião, mas atendeu mesmo assim. Quando contei sobre a oportunidade, ele pareceu genuinamente feliz por mim. Disse que sabia que algo bom ia aparecer. Marcamos de comemorar no restaurante japonês que frequentávamos quando namorávamos, antes de casarmos há 4 anos. No jantar, ele estava mais carinhoso do que havia sido nas últimas semanas. Pediu desculpas por não ter sido mais compreensivo durante minha fase difícil. Disse que só queria me ver feliz e que às vezes não sabia como reagir em situações assim. Aceitei o pedido de desculpas, mas uma parte de mim ainda guardava um pouco de ressentimento pelo jeito como ele tinha lidado com tudo. Comecei no novo emprego numa segunda-feira ensolarada, cheio de expectativas. A empresa ficava em Pinheiros, num prédio moderno com aquelas salas de vidro que fazem você se sentir importante. Minha equipe era formada por 4 desenvolvedores mais novos, todos super talentosos e cheios de energia. Nos primeiros meses, trabalhamos como loucos para lançar uma plataforma que revolucionou o mercado. O que eu não esperava era que meu novo emprego fosse se tornar uma obsessão. Comecei a trabalhar até mais tarde, chegando em casa às vezes depois das 10 da noite. Meu marido começou a reclamar que eu estava sempre cansado, que não tínhamos mais tempo para conversar direito. Ele não entendia que eu estava construindo algo importante, que finalmente tinha encontrado um lugar onde podia mostrar todo o meu potencial. 6 meses depois, nossa plataforma estava bombando. Conseguimos vários clientes grandes, incluindo algumas empresas do setor financeiro. Meu chefe começou a me dar mais responsabilidades e eu fui promovido para coordenador de desenvolvimento. Com a promoção, meu salário aumentou novamente e eu finalmente me sentia realizado profissionalmente. Foi então que descobri algo que mudaria tudo. Numa reunião com um dos nossos maiores clientes, o gerente de tecnologia mencionou que eles estavam terceirizando alguns serviços para reduzir custos. Quando ele citou o nome do banco, meu coração disparou. Era exatamente o banco onde meu marido trabalhava, no departamento de TI.
Voltei para casa naquela noite com uma mistura de ansiedade e curiosidade. Meu marido estava assistindo Netflix na sala, como sempre fazia quando chegava do trabalho. Perguntei casualmente sobre como estavam as coisas no banco, se havia alguma novidade. Ele suspirou e disse que andavam rolando uns boatos sobre terceirização, mas que não se preocupava porque tinha um bom relacionamento com os chefes. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção nos detalhes do contrato com o banco. Descobri que nossa empresa ia assumir praticamente toda a área de desenvolvimento de sistemas internos, o que significava que muitos funcionários do banco seriam dispensados. Meu marido não fazia ideia de que eu tinha acesso a essas informações e eu não sabia como contar para ele. A situação ficou ainda mais complicada quando meu chefe me chamou para uma conversa. Ele disse que eu seria o responsável por coordenar a transição com o banco, incluindo a seleção de quais funcionários seriam mantidos como terceirizados. Meu sangue gelou quando ele mencionou que eu teria acesso às avaliações de desempenho de todos os funcionários do departamento de TI. Cheguei em casa completamente perturbado. Meu marido estava na cozinha fazendo uma vitamina, cantarolando uma música do Legião Urbana que sempre tocava quando estava de bom humor. Ele me cumprimentou com um beijo e perguntou como tinha sido meu dia. Respondi que tinha sido normal, mas por dentro eu estava um caos total. Naquela noite, fiquei acordado até tarde pensando em como lidar com a situação. Parte de mim queria contar tudo para ele, mas outra parte achava que seria melhor esperar para ver como as coisas se desenrolariam. Afinal, talvez ele fosse um dos funcionários selecionados para continuar, e aí não haveria problema algum. Na manhã seguinte, recebi os arquivos com as avaliações de desempenho. Procurei pelo nome dele com o coração na boca e o que encontrei me deixou chocado. As avaliações dos últimos 2 anos eram bem ruins, com comentários sobre falta de proatividade, dificuldade para trabalhar em equipe e resistência a mudanças tecnológicas. Segundo o relatório, ele estava na lista dos funcionários que seriam dispensados. Passei o dia inteiro no escritório sem conseguir me concentrar em nada. Meus colegas notaram que eu estava estranho, mas eu inventei uma desculpa sobre estar me sentindo meio gripado. Na verdade, estava enfrentando um dilema moral que nunca imaginei que teria que enfrentar. Como contar para meu marido que eu tinha poder sobre o futuro profissional dele? Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo e sugeriu que pedíssemos pizza para jantar. Estava de bom humor, contando sobre um projeto que tinha terminado e como seu chefe tinha ficado satisfeito com o resultado. Ouvi tudo em silêncio, sabendo que em algumas semanas ele receberia a notícia da demissão. Decidir não contar nada para ele foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Parte de mim achava que ele merecia saber o que estava por vir, mas outra parte pensava que seria melhor deixar as coisas seguirem o curso natural. Além disso, eu ainda guardava um pouco de ressentimento pela forma como ele tinha reagido à minha demissão. Durante as semanas seguintes, ajudei a elaborar a lista final dos funcionários que seriam dispensados. O nome do meu marido continuava lá e eu não fiz nada para tirá-lo. Sabia que era uma decisão egoísta, mas também sabia que ele realmente não estava performando bem no trabalho. As avaliações não mentiam e eu não poderia favorecê-lo apenas porque era meu marido. A notícia da terceirização vazou no banco numa quarta-feira à tarde. Meu marido chegou em casa completamente desesperado, dizendo que todos estavam especulando sobre quem seria demitido. Ele estava claramente nervoso, caminhando de um lado para o outro na sala e falando sobre como isso não poderia estar acontecendo no pior momento possível. Tentei consolá-lo da melhor forma que consegui, mas era difícil fingir que não sabia de nada. Disse que ele não deveria se preocupar tanto, que era um profissional competente e que certamente seria valorizado pela empresa. Por dentro, eu sabia que estava mentindo, mas não conseguia encontrar coragem para contar a verdade. A lista oficial foi divulgada na sexta-feira da semana seguinte. Meu marido recebeu a notícia por e-mail, assim como os outros funcionários que seriam dispensados. Quando chegou em casa, estava completamente devastado. Sentou no sofá e ficou olhando para o celular em silêncio, como se não conseguisse processar o que tinha acontecido. Dessa vez, eu tentei ser mais compreensivo. Sentei do lado dele e disse que entendia como ele estava se sentindo, que tinha passado pela mesma situação alguns meses antes. Ofereci meu apoio e disse que íamos superar isso juntos. Ele me agradeceu por ser mais compreensivo do que ele tinha sido comigo, e isso me fez sentir ainda mais culpado.
Nos dias seguintes, ele começou a procurar emprego com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Criou um perfil no LinkedIn mais profissional, atualizou o currículo e começou a entrar em contato com recrutadores. Parecia que a demissão tinha sido um despertar para ele, assim como tinha sido para mim. Uma semana depois, aconteceu algo que eu jamais esperava. Meu chefe me chamou para uma reunião e disse que nossa empresa estava crescendo tão rapidamente que precisávamos contratar mais gente. Ele queria que eu ajudasse no processo de seleção, principalmente para encontrar desenvolvedores que pudessem trabalhar nos projetos do banco. Minha mente imediatamente pensou no meu marido. Apesar de todas as avaliações ruins que tinha visto, eu conhecia suas habilidades técnicas e sabia que ele poderia ser útil para nossa equipe. Seria uma oportunidade perfeita para ele recomeçar e também uma forma de eu compensar o que tinha feito. Quando cheguei em casa, encontrei ele no computador respondendo a uma vaga de emprego. Perguntei como estava indo a busca e ele disse que estava confiante, que várias empresas estavam interessadas no perfil dele. Foi então que decidi contar sobre a vaga na minha empresa. Ele ficou surpreso quando mencionei que talvez houvesse uma oportunidade onde eu trabalhava. Perguntou se eu achava que ele se encaixaria no perfil, e eu disse que sim, que nossa empresa valorizava mais a atitude e o potencial do que a experiência específica. Ele pareceu interessado, mas também um pouco hesitante em trabalhar na mesma empresa que eu. Conversamos sobre os prós e contras de trabalhar juntos. Ele estava preocupado com a possibilidade de isso afetar nosso relacionamento, mas eu argumentei que seríamos profissionais suficientes para separar trabalho e vida pessoal. No final, ele concordou em me mandar o currículo para que eu passasse adiante. Entreguei o currículo dele para o Departamento de Recursos Humanos no dia seguinte. Não mencionei que ele era meu marido, apenas disse que conhecia o candidato e que achava que ele poderia ser uma boa adição à equipe. A analista de RH ficou interessada no perfil dele e marcou uma entrevista para a semana seguinte. Meu marido passou os próximos dias se preparando para a entrevista. Estudou sobre a empresa, revisou conceitos técnicos e até pediu minha opinião sobre como se apresentar melhor. Eu ajudei no que pude, mas tentei manter uma postura neutra para não influenciar demais o processo. A entrevista foi numa quinta-feira à tarde. Ele saiu de casa nervoso, mas confiante. Disse que se sentia preparado e que estava ansioso para conhecer a empresa que tinha me dado tantas oportunidades. Prometi que esperaria acordado para saber como tinha sido, independentemente do horário que ele chegasse. Quando ele voltou, estava radiante. Contou que a entrevista tinha sido muito melhor do que esperava, que os entrevistadores tinham ficado impressionados com sua experiência e que ele se sentia muito bem com a cultura da empresa. Disse que eles mencionaram que dariam uma resposta em até uma semana. Nos dias seguintes, ele ficou ansioso esperando o resultado. Eu sabia que ele tinha se saído bem na entrevista, porque os colegas do RH tinham comentado comigo que gostaram muito dele. Mas não podia contar isso, então apenas tentei tranquilizá-lo dizendo que tinha certeza de que tudo daria certo. A resposta positiva chegou na segunda-feira da semana seguinte. Ele foi aprovado e começaria no mês seguinte, no mesmo departamento onde eu trabalhava. Ficamos os dois muito felizes e comemoramos indo jantar no mesmo restaurante japonês onde tínhamos comemorado minha contratação. Durante o jantar, ele me agradeceu por ter indicado a vaga e por ter me mostrado tão apoiador durante todo o processo. Disse que finalmente entendia como eu me sentia quando fui demitido e que lamentava não ter sido mais compreensivo na época. Aceitei o pedido de desculpas, mas ainda carregava o peso do segredo sobre seu papel na demissão dele. O primeiro dia dele na empresa foi estranho para mim. Vê-lo chegando no mesmo prédio onde eu trabalhava, conhecendo meus colegas e se integrando à rotina que eu já conhecia tão bem, me deu uma sensação estranha. Parte de mim estava orgulhoso de ter ajudado, mas outra parte se sentia culpada por tudo o que tinha acontecido. Nas primeiras semanas, ele se adaptou muito bem. Meus colegas gostaram dele e ele rapidamente se tornou um membro produtivo da equipe. Trabalhávamos em projetos diferentes, então não tínhamos muito contato durante o expediente, o que ajudou a manter a separação entre vida pessoal e profissional. Tudo estava indo bem até que, 2 meses depois, meu chefe me chamou para uma conversa. Ele disse que estava impressionado com meu desempenho e que queria me promover novamente. Dessa vez, eu seria o gerente de todo o departamento de tecnologia, incluindo a equipe onde meu marido trabalhava. Isso significava que eu seria o chefe dele.
Saí da reunião completamente atordoado. Nunca imaginei que chegaria a essa situação. Ser chefe do meu próprio marido parecia algo saído de uma comédia romântica, mas a realidade era bem mais complicada. Eu teria que avaliar o desempenho dele, dar feedbacks e até mesmo tomar decisões sobre aumentos salariais. Cheguei em casa naquela noite sem saber como contar a novidade. Meu marido estava na cozinha, preparando um jantar especial para comemorar os 2 meses dele na empresa. Quando ele me cumprimentou todo animado, eu consegui apenas forçar um sorriso e dizer que tinha tido um dia interessante. Durante o jantar, ele falou sobre como estava gostando do trabalho e de como se sentia valorizado pela primeira vez em anos. Mencionou que estava ansioso para crescer na empresa e que esperava que eu pudesse ajudá-lo a entender melhor a cultura organizacional. Ouvi tudo em silêncio, sabendo que em breve nossa dinâmica mudaria completamente. Esperei até depois do jantar para contar sobre a promoção. Quando mencionei que seria o novo gerente do departamento, ele ficou confuso por um momento. Depois de processar a informação, percebeu que isso significava que eu seria o chefe dele. A reação dele foi uma mistura de surpresa, orgulho e preocupação. Ele disse que estava orgulhoso do meu crescimento profissional, mas que também estava preocupado com como isso afetaria nosso relacionamento. Conversamos sobre estabelecer limites claros entre trabalho e casa, e ele sugeriu que talvez fosse melhor ele procurar outra oportunidade para evitar conflitos. Disse que não era necessário ele sair da empresa, que conseguiríamos lidar com a situação de forma madura. Afinal, muitos casais trabalhavam juntos e conseguiam separar vida pessoal e profissional. Ele concordou em tentar, mas deixou claro que se a situação ficasse desconfortável, ele não hesitaria em procurar outro emprego. Assumir o cargo de gerente foi mais desafiador do que eu esperava. Coordenar uma equipe de 15 pessoas, incluindo meu marido, exigia um nível de organização e liderança que eu ainda estava desenvolvendo. Nos primeiros dias, tentei tratar todos igualmente, mas percebi que estava sendo mais rigoroso com ele para compensar nosso relacionamento. Meu marido notou a mudança no meu comportamento. Numa sexta-feira à tarde, ele pediu para conversarmos em particular na sala de reuniões. Disse que sentia que eu estava sendo mais duro com ele do que com os outros, e que isso estava afetando não apenas seu trabalho, mas também nossa relação em casa. Reconheci que talvez estivesse exagerando na tentativa de ser imparcial. Prometei que tentaria encontrar um equilíbrio melhor, tratando como qualquer outro funcionário sem ser injusto. Ele agradeceu pela honestidade e disse que também estava se esforçando para não levar questões profissionais para casa. As semanas seguintes foram mais tranquilas. Conseguimos estabelecer uma rotina onde discutíamos questões de trabalho apenas no escritório, e em casa voltávamos a ser apenas marido e marido. Meu marido estava performando bem na equipe, e eu estava me sentindo mais confiante no meu papel de liderança. Foi então que aconteceu algo que testou novamente nossa dinâmica. A empresa decidiu implementar um sistema de avaliação de desempenho mais rigoroso, e eu seria responsável por avaliar todos os membros da minha equipe. Isso incluía dar notas, escrever relatórios e fazer recomendações sobre aumentos salariais e promoções. Quando chegou a vez de avaliar meu marido, me vi novamente em uma situação complicada. Ele estava tendo um desempenho sólido, mas não excepcional. Estava na média da equipe, cumprindo suas tarefas sem se destacar particularmente. Dar uma avaliação honesta significava que ele provavelmente não receberia um aumento significativo. Passei horas escrevendo a avaliação dele, tentando ser o mais justo possível. Destaquei seus pontos fortes, como a capacidade de trabalhar bem em equipe e a disposição para aprender, mas também mencionei áreas onde ele poderia melhorar, como tomar mais iniciativa e se atualizar com novas tecnologias. Quando chegou o momento de dar o feedback presencial, marquei uma reunião com ele como faria com qualquer outro funcionário. A conversa foi estranha, discutir o desempenho profissional de alguém com quem você divide a cama todas as noites. Ele recebeu o feedback de forma madura, agradeceu pelas observações e disse que trabalharia para melhorar. O resultado das avaliações foi divulgado um mês depois. Meu marido recebeu um pequeno aumento proporcional ao seu desempenho. Ele não ficou insatisfeito, mas percebi que esperava algo mais. Naquela noite, ele comentou casualmente que alguns colegas tinham recebido aumentos maiores e perguntou se eu achava que ele poderia ter se saído melhor. Expliquei que as avaliações eram baseadas em critérios objetivos e que ele tinha recebido exatamente o que merecia baseado em seu desempenho.
Disse que se ele quisesse um aumento maior no futuro, precisaria se esforçar mais e mostrar mais iniciativa. Ele concordou, mas percebi que a conversa o deixou um pouco desanimado. Nas semanas seguintes, notei uma mudança no comportamento dele. Estava se esforçando mais no trabalho, chegando mais cedo e ficando até mais tarde. Também começou a se voluntariar para projetos extras e a sugerir melhorias nos processos da equipe. Era evidente que ele estava tentando impressionar tanto a mim quanto aos outros colegas. A transformação dele foi notável. Em poucos meses, tornou-se um dos funcionários mais proativos da equipe. Suas contribuições eram consistentes e ele demonstrava um interesse genuíno em crescer profissionalmente. Como gerente, eu estava orgulhoso do progresso dele, mas como marido, me sentia um pouco culpado por ele ter que trabalhar tão duro para provar seu valor. Um ano depois de assumir o cargo de gerente, a empresa passou por uma nova expansão. Precisávamos contratar mais gente e também promover alguns funcionários atuais para posições de liderança. Meu chefe me pediu para identificar candidatos internos que tivessem potencial para assumir cargos de supervisão. Meu marido estava claramente entre os candidatos mais qualificados. Seu desempenho no último ano tinha sido exemplar, e ele demonstrava as habilidades de liderança necessárias para o cargo. Porém, promovê-lo criaria uma situação ainda mais complexa, já que ele seria meu subordinado direto em um cargo de chefia. Decidi discutir a situação com ele antes de tomar qualquer decisão. Numa noite, depois do jantar, trouxe o assunto à tona. Expliquei sobre as oportunidades de promoção que estavam surgindo e perguntei se ele estaria interessado em assumir uma posição de liderança na empresa. Ele ficou visivelmente animado com a possibilidade. Disse que sentia que estava pronto para o desafio e que adoraria a oportunidade de liderar uma equipe. Quando mencionei que eu seria responsável por fazer a recomendação, ele ficou um pouco preocupado sobre como isso seria percebido pelos outros funcionários. Conversamos sobre as possíveis complicações e como lidar com elas. Ele sugeriu que talvez fosse melhor ele não aceitar a promoção para evitar comentários sobre nepotismo. Eu disse que isso seria injusto, já que ele merecia a oportunidade baseada em seu mérito. Decidimos que se a promoção fosse oferecida, ele aceitaria e lidaríamos com as consequências. Fiz a recomendação oficial no dia seguinte. Destaquei o crescimento profissional dele durante o último ano, suas contribuições para a equipe e seu potencial de liderança. Meu chefe ficou impressionado com o relatório e disse que consideraria seriamente a candidatura dele. A decisão foi anunciada 2 semanas depois. Meu marido seria promovido a supervisor da equipe de desenvolvimento de novos projetos. Ele ficou eufórico com a notícia, e eu me senti orgulhoso por ter ajudado alguém que eu sabia que merecia a oportunidade. Comemoramos em casa com uma garrafa de champanhe que tínhamos guardado para ocasiões especiais. No primeiro dia dele como supervisor, percebi uma mudança interessante na dinâmica do escritório. Agora éramos 2 níveis de gerência na mesma família, e alguns colegas começaram a fazer comentários sutis sobre nossa situação. Nada malicioso, mas era evidente que alguns se sentiam desconfortáveis com a hierarquia familiar. Meu marido lidou com a situação de forma muito profissional. Estabeleceu sua autoridade sem ser autoritário e rapidamente ganhou o respeito da equipe que supervisionava. Ele também foi cuidadoso para não usar nossa relação pessoal como vantagem no trabalho, sempre mantendo as discussões profissionais no ambiente adequado. 6 meses depois da promoção dele, nossa empresa fechou um contrato muito importante com uma multinacional. O projeto exigiria a criação de uma nova divisão, e meu chefe me perguntou se eu conhecia alguém qualificado para liderar essa nova área. Imediatamente pensei no meu marido, que tinha demonstrado habilidades excepcionais de liderança. Porém, promovê-lo novamente criaria uma situação onde ele seria quase meu igual hierarquicamente. Isso mudaria completamente a dinâmica do nosso relacionamento profissional e pessoal. Passei dias pensando se deveria fazer a recomendação ou sugerir outro candidato. Decidi ser honesto com meu chefe sobre a situação. Contei que um dos candidatos mais qualificados era meu marido, mas que eu estava preocupado com possíveis conflitos de interesse. Meu chefe ficou surpreso ao saber que éramos casados, já que sempre mantivemos nossa vida pessoal separada do trabalho. Ele agradeceu pela honestidade e disse que consideraria todos os aspectos da situação. Mencionou que, independentemente da relação pessoal, ele precisava escolher a pessoa mais qualificada para o cargo.
Disse que faria sua própria avaliação e tomaria a decisão baseada puramente em critérios profissionais. Uma semana depois, meu marido foi chamado para uma entrevista com a alta direção da empresa. Ele ficou nervoso, sabendo que se tratava de uma oportunidade importante, mas sem saber exatamente do que se tratava. Eu não podia contar sobre a vaga, então apenas disse que ele deveria se preparar bem e ser ele mesmo. A entrevista durou mais de 2 horas. Quando ele voltou, estava visivelmente cansado, mas confiante. Disse que tinha sido uma conversa muito interessante sobre liderança, visão estratégica e gestão de projetos complexos. Mencionou que eles pareciam estar considerando ele para algo importante, mas não sabia exatamente o que. O resultado foi anunciado na semana seguinte. Meu marido seria o diretor da nova divisão, com uma equipe de mais de 30 pessoas e um orçamento significativo. A promoção também incluía um aumento salarial que o colocaria ganhando mais do que eu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Quando ele me contou a notícia, pude ver a mistura de alegria e incredulidade em seus olhos. Disse que nunca imaginou que chegaria tão longe profissionalmente, especialmente depois de ter sido demitido do banco. Comentou que se sentia grato por todas as oportunidades que tinha recebido e que esperava estar à altura das expectativas. Naquela noite, enquanto comemorávamos em casa, ele me agradeceu por ter sido tão apoiador durante toda sua trajetória na empresa. Disse que sabia que eu poderia ter me sentido ameaçado por seu crescimento, mas que sempre fui seu maior incentivador. Ouvi tudo em silêncio, carregando ainda o peso do segredo sobre como tudo havia começado. A nova posição dele significava que agora trabalhávamos em divisões diferentes, o que aliviou um pouco a tensão de sermos hierarquicamente próximos. Ainda nos víamos no escritório, mas não tínhamos mais aquela dinâmica complicada de chefe e subordinado. Isso tornou nossa relação no trabalho mais confortável e natural. Com o passar dos meses, comecei a perceber mudanças na personalidade dele. O sucesso profissional havia aumentado sua confiança, mas também o havia tornado mais exigente e às vezes um pouco arrogante. Em casa, começou a falar mais sobre estratégias empresariais e menos sobre nossas questões pessoais. A situação chegou a um ponto crítico numa noite em que ele chegou em casa reclamando sobre algumas decisões que eu havia tomado na minha divisão. Disse que eu estava sendo muito conservador e que poderia ser mais ousado nas minhas estratégias. A crítica me incomodou profundamente, especialmente porque vinha de alguém que eu tinha ajudado a crescer profissionalmente. Tivemos nossa primeira discussão séria sobre trabalho. Disse que ele estava ultrapassando os limites ao questionar minhas decisões profissionais em casa e que isso estava afetando nosso relacionamento. Ele argumentou que apenas queria ajudar, que via potencial em mim que eu mesmo não conseguia enxergar. A conversa escalou rapidamente. Acabei mencionando que ele deveria se lembrar de onde tinha vindo e que nem sempre havia sido tão bem-sucedido quanto estava sendo agora. Ele ficou magoado com o comentário e disse que achava que eu estava com ciúmes do seu sucesso. Dormimos brigados naquela noite, cada um no seu canto da cama. No dia seguinte, ambos estávamos constrangidos com a discussão. Pedimos desculpas um ao outro e concordamos em ser mais cuidadosos sobre trazer questões profissionais para casa. Ele admitiu que talvez estivesse sendo muito crítico, e eu reconheci que podia estar sendo sensível demais às suas observações. As semanas seguintes foram mais tranquilas.